Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 1. Deus tem muita coisa para nós nesta tarde. Versículo 13 vai dizendo assim: mas o anjo lhe disse, o anjo Gabriel, para Zacarias: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. É incrível, queridos, que o anjo Gabriel chegou ali para o sacerdote, o homem de Deus, Zacarias, naquele momento, e estava dizendo: olha, a sua oração foi ouvida. Sabe, amados, talvez você está aqui há um bom tempo orando, clamando a Deus. Quem sabe que hoje não é o dia em que o anjo está dizendo: a tua oração foi ouvida. O teu clamor foi ouvido. O desejo do teu coração, da tua alma foi ouvida. Eu lembro muito bem que quando a minha esposa, Sandra, estava grávida do Benjamin, eu era pastor de uma igreja pequena, no bairro, no Conjunto União, e a minha esposa foi na doutora Lenice, que ia cuidar dela, fazer o pré-natal, e descobriu que ela era esposa de pastor, e ela tinha feito um desejo diante de Deus. Toda esposa de pastor que estivesse grávida, ela iria acompanhar o pré-natal, iria fazer o parto gratuitamente. E aquilo foi uma bênção para nós. Nós não tínhamos um salário bom, nós não tínhamos uma caminhada ainda tão forte, mas a gente estava junto com Deus. E aquilo foi uma bênção para nós. E naqueles 9 meses, todos os meses minha esposa ia lá, era acompanhada, e a doutora Lenice Brandão disse assim: olha, Sandra, eu não vou cobrar nada do parto, mas tem equipe médica. E aí estava se aproximando o parto, e a gente estava orando, a gente não tinha grana, não tinha um dinheiro suficiente, estava orando, cada dia colocávamos diante de Deus, e nada estava acontecendo que a gente pudesse visualizar. Mas o céu estava se movendo, a gente cria disso, a gente não parava de orar, não parava de clamar a Deus. E aí, cada dia a gente chegava no final da noite, Deus falou alguma coisa, minha esposa dizia não, ela perguntava para mim, eu dizia não, nessa área, nada. E a gente continuava fazendo as visitas, trabalhando, fazendo tudo o que Deus nos direcionava para fazer. Minha esposa, nessa época, ela dava aula particular de piano, e como ela estava próxima de dar à luz, tinha combinado com a sua irmã para ficar um período, enquanto ela estivesse ausente, dando aula para os alunos. Chega uma senhora do estado de São Paulo, que mudou para Campo Grande, e descobriu, até hoje a gente não sabe como, a minha esposa chegou lá e disse: olha, Sandra, eu queria colocar minhas 3 filhas para ter aula de piano com você. E aí a minha esposa calculou, deu desconto, porque todo brasileiro já pede desconto. E aí aquela senhora disse: não, querida, calcule para o ano inteiro. E a minha esposa foi calcular, e amado, você pode imaginar qual era o valor total com desconto para as 3 filhas? Era exatamente o valor que a gente precisava para o parto. Deus é tremendo, não é, queridos? Deus é tremendo. Deus vai agindo na nossa vida de uma maneira espetacular. Isso acontece na sua vida? Ou às vezes há momentos na sua vida em que você ora, mas não vê solução. Você clama a Deus, mas não tem resposta. Talvez há momentos na sua vida que você não consegue ver a luz no fundo do túnel. Talvez você gaste energia, entusiasmo, de uma maneira muito intensa para substituir a oração e colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso disso, preciso da tua direção, da tua graça. E é por isso que, nessa noite, eu gostaria de compartilhar quando Deus diz. Deus pode dizer, ou nos dar 3 respostas nessa tarde. Deus pode dizer: não, eu não vou atender o seu pedido. Mas Deus também pode dizer sim, espera, não está na hora, não é o momento, isso não vai ser bom para você. Mas haverá momentos em que Deus vai dizer sim.
está concedido, vai ser realizado, vai ser transformado em realidade a bênção, o desejo do seu coração. Quando eu olho, queridos, aqui para o texto, é impressionante que Zacarias, capítulo 4, versículo 6, vai falando que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Era isso que Zacarias, quando estava falando para Zorobabel, falou, olha, não é por força, não é por violência, mas pela força do meu Espírito. E aí a gente vai aprender aqui com Zacarias e Isabel algumas lições, que Deus pode dizer não, pode dizer espere, e Deus pode dizer sim. E é interessante, se você começar a pesquisar o significado do nome Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou, ou o Senhor se lembrou. E é mais incrível quando você junta com o significado do nome de Isabel. Juramento é o significado. Então, quando você une o casal, Deus se lembrou do seu juramento. Repete comigo. Deus se lembrou do seu juramento. E aí vai nascer João Batista, que quer dizer, o Senhor é gracioso. Olha que coisa linda, amados. E isso acontece num momento muito interessante. Até ali, Zacarias, se você voltar, indo para trás, até Malaquias, o último livro do Velho Testamento, do último livro até o anjo falar com Zacarias, foram 400 anos de silêncio. Deus não estava falando com ninguém. Talvez você está exatamente assim, orando durante um bom tempo, e a única coisa que você ouve é o silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhuma orientação, nenhuma dica, mas eu quero dizer que nessa tarde, Deus, para muitos aqui, está dizendo algo muito especial. Deus se lembrou do seu juramento, e Deus quer nos agraciar de uma maneira profunda, maravilhosa. Sabe por quê, queridos? Quando a gente começa a orar a Deus, a gente está confessando a nossa incapacidade ou poder, e a gente está buscando poder do alto. A gente busca poder do alto. E é interessante que a gente vai aprendendo, quando Deus, deixa aí, não tem problema não. Quando a gente está buscando o poder do alto, porque a gente sabe que a nossa capacidade, o nosso poder, não é suficiente. A nossa experiência, nossas habilidades. Então a gente busca poder do alto de Deus, para que a gente está convidando Deus para os processos da nossa vida, para os problemas da nossa vida, para a gente ter uma resposta. E é por isso que a gente precisa clamar muito a Deus. Deus não vai responder uma oração que não é realizada, queridos. Deus não vai realizar. Embora Deus saiba do desejo do seu coração, da sua alma, da sua vida, Deus não vai responder se você não tiver um tempo precioso com Ele, não caminhar com Ele. Quando é então que Deus vai falar não para nós? Porque Deus, em muitos momentos, vai dizer não para nós. E se você quiser, marque Tiago capítulo 4, versos 1 a 4, a gente vai aprender aqui como que Deus vai falando não para nós. Em Tiago capítulo 4, Deus vai mostrando para nós sobre a nossa cobiça. Deus vai dizendo que há uma luta muito grande, que a gente vai desejando guerras, cobiçando, desejando, coisas que talvez a gente tenha necessidade e coisas, na maior parte das vezes, que a gente não precisa. E ele vai dizendo, olha, muitas vezes Deus vai dizer não por causa da minha e da sua cobiça. E a grande lição para mim é perguntar o seguinte, quando você vai comprar, imagina você, irmã em Cristo Jesus, lá no shopping, olhando aquela promoção incrível de bolsas e sapatos. Aí você fala assim, eu vou comprar, tá bom demais. A grande pergunta é o seguinte, eu preciso ou eu quero? Às vezes você tem dinheiro,
Às vezes a sua dificuldade é escolher qual é o sapato ou a bolsa que você vai usar. E às vezes você diz assim, eu não tenho nada para usar. Mas a tradução é o seguinte, eu não tenho nada novo para usar. Mas quando a gente começa a olhar, eu preciso ou eu quero? Se a resposta é eu quero, compra não. Compra não, porque Deus vai ter algo especial para aquele momento, para aquela situação, para aquele recurso que você tem. Não deixe a cobiça engolir você. Agora, quando a resposta é, eu preciso, eu tenho uma necessidade. Então, continua. Aí a próxima pergunta, você tem dinheiro para isso? Porque tem gente que quer, não precisa, não tem dinheiro e compra. Aí você já sabe o resultado qual que é. Não é verdade? Tem gente que é assim. Ó, eu quero, mas você tem dinheiro? Não, Deus vai prover. A dívida é sua, não é de Deus. O desejo é seu, não é de Deus. Então, o versículo 1 aqui de Tiago, ele vai dizendo que Deus muitas vezes vai dizer não para mim e para você por causa da cobiça. Mas o versículo 2, a parte B, vai dizendo que a gente não tem porque a gente não pede. E o sentido aqui é daquela frase que a gente vê atrás de caminhão, de carro, que às vezes diz assim, nós capota, mas não breca. Orgulho. Deus está dizendo aqui em Tiago, queridos, capítulo 4, verso 2, que vocês não têm porque vocês não pedem. E não pedem porque é orgulhoso. Não vão me rebaixar, não. Eu vou capotar, vão me acabar aqui, mas eu não vou dar mão a torcer. Deus está dizendo que muitas vezes esse não é por causa do seu orgulho, meu orgulho, que vai nos levar para uma rota de colisão. Você vai se dar mal a pior. Você vai bater numa parede de concreto. Engole o teu orgulho, começa a clamar a Deus. Deus, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Tiago ainda vai dizendo, versículo 3, que a gente muitas vezes vai ouvir o não de Deus, por causa da nossa ganância. Vocês não têm porque vocês não pedem. Quando pedem, pede mal, para os seus próprios prazeres. Queridos, Deus supre as nossas necessidades, mas Deus não financia a nossa ganância. Deus sempre vai suprir a minha e a sua necessidade. É uma necessidade, Ele nos ama, Ele vai suprir, mas Ele não vai financiar a nossa ganância. Eu quero. Você vai continuar querendo. Quarto coisa que eu aprendo aqui em Tiago, quando Deus está dizendo, olha, sabe por que tudo isso? Por causa do seu pecado. Deus não vai financiar o adultério espiritual. Deus não vai investir em você para você correr com o diabo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor com isso. Algum tempo atrás, aqui na nossa igreja, nós estávamos tendo um período de oração. E tinha um grupo, tinha uma pessoa, e tinha uma senhora muito aflita, e no final ela dizia assim, pastor, ora, eu quero que o senhor ore, e eu vou dar um nome aqui de João. Né? Ora pelo João. Mas a gente estava orando, e eu falei, mas o que é? Problema de saúde, é emprego, problema na família. E ela, bem constrangida, disse assim, não, sabe o que é, pastor? É que eu quero que o senhor ore para Deus, para que o João largue a mulher para ficar comigo. Deus não vai investir, financiar, queridos, na sua vida para você correr com o diabo. Isso se chama adultério espiritual. Você está traindo a graça, o amor de todos os amores do nosso Deus para correr, para realizar o desejo da sua carne, da sua vontade. Quando eu começo a olhar 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Primeira coisa que eu aprendo em 1 João capítulo 14, verso
14 vai dizendo, quando temos essa confiança, porque nos aproximamos de Deus. Como é que está a sua distância, a sua caminhada? Você está mais próximo de Deus hoje ou mais longe? Porque quanto mais próximo de Deus, menos espaço para o pecado dominar a tua vida. Quanto mais longe de Deus, você está mais vulnerável para o pecado engolir a tua vida, teu coração, teus sonhos. É interessante que aqui ele está trabalhando, queridos, não é para que a minha vontade aqui na terra se realize lá no céu, é o contrário. É que quando eu estou orando e buscando a Deus, é que a vontade de Deus, que é soberana na terra, no céu, ela também seja soberana no meu coração, na minha vida aqui na terra. A grande pergunta é, você aceita quando Deus diz não para você? Como que você reage quando Deus diz não para você? Você vai, Deus, corta aqui, não sou mais seu amigo. Você para de vir na igreja, deixa de ir no pequeno grupo. Como é que você reage quando você ouve um não de Deus? Segunda coisa que eu vou aprendendo, queridos, aqui com a vida de Zacarias, versículo 13, voltando para Lucas, capítulo 1, verso 13. Mas o anjo Gabriel disse para Zacarias, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Há momentos em que Deus vai dizer não, mas haverá momentos em que Deus vai dizer assim, espera. Não é o momento. Não está na hora. Isso não vai ser bom para você agora. Talvez depois. Se você avançar, se você crescer, poderá acontecer. É interessante que essa palavra aqui, quando ele diz assim, há momentos em que Deus diz espere, o sentido verbal é que a sua oração foi ouvida, a sua oração já tem uma resposta, mas não é o momento de Deus revelar para você a resposta dele. É por isso que muitas vezes Deus vai dizer assim, espera, Djalma. Não vou te responder agora, haverá um momento certo para você ouvir e entender a minha vontade. Queridos, Zacarias estava com Isabel orando. Com certeza eles oraram muito, queridos. Eles oraram quando eram jovens, oraram quando eram mais adultos, eles continuaram orando. Eles não pararam de orar a Deus. E eles pediam, Deus, nós queremos um filho. Nós queremos um filho. Nós desejamos um filho. E à medida que eles iam crescendo, eles continuavam orando, nós queremos um filho, nós queremos um filho. Até que o anjo apareceu para Zacarias. E é interessante que no versículo 18 de Lucas 1, se você observar, você vai ficar surpreso. Porque Zacarias, que era o homem de Deus, o sacerdote, ele estava no Santo dos Santos, ele começa a perguntar, como vai suceder isso? Eu sou velho, minha esposa é estéril, não tem como dar à luz. E aí a gente vai aprendendo aqui, Zacarias aparece, dá a resposta, e ele diz, olha, a tua oração foi ouvida. Sua esposa vai ter um filho, daqui a 1 ano. Simplesmente Deus vai revelar, queridos, a resposta dele na hora certa. Se você anotar e depois você conferir, Daniel capítulo 10, versos 10 a 14, eu aprendo o seguinte, diz assim um texto, em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, era o anjo, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras e orações foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas.
Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Queridos, muitas vezes você pode não acreditar, mas existe uma guerra, uma batalha espiritual que você não tem noção. O inimigo tentando tragar, derrubar, devorar, acabar com a tua vida, com a tua fé, com a sua família, com os projetos que Deus tem para você. O propósito principal do inimigo é fazer você cair e mostrar para Deus, está vendo? Ele não tem condições. O grande desejo do inimigo é que você se veja incapaz de realizar a vontade soberana de Deus. Mas o Senhor é tão tremendo que João 10:10 diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu, disse Jesus, eu vim para que você tenha vida em abundância, vida em qualidade, vida que é inigualável, porque quem anda com Jesus experimenta cada dia o sobrenatural. Com certeza, queridos. Quando você vai olhando aqui o que Deus tem para nós, Marcos 11:24 diz assim, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Meus amados, quando Deus não dar a resposta no tempo que eu ou você desejamos, não é que Deus não tem a resposta. Deus está esperando o momento certo para revelar a sua vontade para mim e para você. Deus está esperando que você chegue na distância, na aproximação dEle o suficiente para Ele poder sussurrar para você qual é a resposta que Ele tem para a tua vida. Não adianta somente orar e caminhar à distância do Senhor. Você precisa se aproximar. A cada dia, a cada momento, você precisa dar um passo a mais em direção ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Isaías 30, verso 18 diz assim, contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que neles esperam. Existem pelo menos duas razões, dois motivos, quando Deus diz, espera, Djalma. Primeiro motivo, primeira razão, primeiro propósito de Deus dizer assim, espera, é para manifestar a sua glória. Ele é o dono de tudo, de todos. Você tendo fé ou não, você crendo ou não, Deus continua sendo Deus o tempo todo, em todo lugar. Então Deus vai dizendo assim, olha, tudo isso é para a minha glória. É só você lembrar de Abraão e Sara, um bom exemplo parecido com Zacarias e Isabel. A gente vai lendo Gênesis 12, 16, 18, 22, e você vai vendo que Abraão e Sara, eles também eram de idade avançada. Sara era estéril. Sara, quando ouviu que ia ficar grávida, lá na tenda, ela começou a rir. Como muitas das vezes, alguns de nós fazemos. A gente ouve e fala, quisera Deus. Deus quer, você não. Se você olhar para o Novo Testamento, Deus diz, olha, espera, é para a minha glória. Lembra de Lázaro? Foram chamar, a notícia chegou a Jesus, ao invés de Jesus ir em direção, ele foi em direção oposta. Se ele dorme, está descansando. E o Senhor dizia, você não está entendendo, mas isso é para manifestar a minha glória. E quando o Senhor Jesus chega de volta lá, eles correm e diz para o Senhor, se o Senhor estivesse aqui seria diferente. Queridos, não importa o tempo, quando Jesus chega, vai ser diferente mesmo. Talvez o seu coração, a sua fé está como Lázaro, cheirando mal. Já tem 4 dias sepultado. Deus está dizendo assim, hoje a sua fé vai ser renovada em nome de Jesus.
Talvez você já não tenha tido experiência com o Senhor, Ele está dizendo, então se prepare, porque você vai ter experiência comigo e vai ver a minha glória se manifestar. É por isso que muitas vezes Deus diz assim, espera, porque você vai ver a glória cada vez maior, que é a minha. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nunca com ninguém. Então Deus muitas vezes, Ele está dizendo, espera, Djalma, você vai ver a minha glória. Mas também, o segundo motivo, a segunda razão, porque Deus diz que espera, é para revelar a sua graça, dispensar a sua graça. E queridos, imagina aqui, que eu tenho no bolso, eu não tenho infelizmente, uma nota de R$100, e eu tiro, né? E eu falo assim, quem quer? Aí o William levanta, vem correndo e já pega a nota de R$100. Aí eu pego mais uma nota de 100 e falo assim, quem quer? Aí a Cândida vem e já pega. E aí eu vou tirando a 10ª nota de R$100, aí o Ítalo vem e pega. Alguns já estão pensando, pastor, o senhor tem bastante nota de R$100, né? Está aqui também, está na fila, né? A graça de Deus, queridos, Ele nos conceder algo que a gente sabe que a gente não tem condições. Isso é a graça, é o favor de Deus. E esse favor de Deus vem sobre nós, a gente percebe. Deus fala assim, espera, Djalma, para que você perceba que é pela minha força, pelo meu poder, é a graça dos céus vindo sobre a sua vida. Quando eu e você estamos orando, queridos, é exatamente isso que nós estamos pedindo. Deus, vem, entra nesse processo, entra nessa luta. Senhor, transforma. A rede elétrica, queridos, no Brasil, tem alta e baixa tensão. Uma rede de alta tensão, ela tem pelo menos 13.000 volts. Eu nunca fiz o teste, se você quiser você faz, eu não vou fazer não. Mas dizem que só chegar perto, você morre. Agora, para a gente ter a bênção da luz, do ar-condicionado, existe algo chamado transformador, que ele pega toda aquela energia forte, poderosa, e ela transforma de uma condição elétrica em que eu e você podemos utilizar e nos beneficiar disso. O Espírito Santo é como esse transformador, que pega todas as respostas que vêm do céu e vai dizendo assim, olha, eu vou transformar isso para você entender, para você se aproximar, para você começar a caminhar com Deus. É impossível, quem começa a caminhar com Deus, não fica no mesmo patamar na sua vida, meus amados. Quem começa a caminhar com Deus vai ganhando autoridade sobre o pecado, vai ganhando autoridade para saber escolher as coisas que agradam a Deus. Quem caminha com o Senhor vai aprendendo a ter intimidade, vai aprendendo a ouvir, vai aprendendo a dar um passo de fé. E a gente sai da zona de conforto, a gente parte para cima. Você aceita esperar a vontade de Deus sem questionar? Quando foi a última experiência que você teve esperando no Senhor? Terceira e última coisa que eu aprendo aqui em Lucas, versículo 6, mais uma vez vai dizendo o seguinte, Lucas 1,6, ambos, Zacarias e Isabel, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É isso que diz o versículo 6. Ele vai mostrando, me revelando que Zacarias e Isabel andavam em comunhão com Deus. O texto vai dizendo que eles eram irrepreensíveis. Isabel também era da linhagem de Arão, também veio de sacerdote. O texto vai dizendo que eles obedeciam de modo irrepreensível todos os mandamentos e todos os preceitos do Senhor. Eles tinham comunhão com Deus. Mas havia alguma coisa no coração que roubava a alegria deles, que era o fato de não ter filhos. Para Zacarias e Isabel era vergonhoso, vexatório, era algo que talvez o povo ia caçoando. É mais ou menos assim, meu filho vai fazer 2 anos de casados em setembro, então casa,
antes de casar, o pessoal pergunta, e aí, quando vai parar de enrolar a moça e vai casar? Aí depois que casa, e aí, quando vai vir um filho? A gente pode imaginar Isabel ouvindo da comunidade, passando os anos e não vendo o filho vir. Passando os anos e vendo as suas amigas que casaram antes e casaram depois e tiveram filhos. E eles iam crescendo, e Zacarias esperando. E eles não pararam de orar, eles não pararam de crer. Mas era algo que roubava a alegria deles. E é interessante que o texto diz, queridos, que eles serviam o Senhor. Apesar deles não terem a resposta favorável de Deus como eles queriam, eles serviam a Deus. Tem gente aqui que fala assim, Deus, se o Senhor não me der carro, eu não vou para a igreja de ônibus, não. Se você passar por uma luta, uma dificuldade, você fala, não, vou servir a Deus, não. Querido, sabe quando a gente aprende a negar a nós mesmos? Quando é seu dia de folga, você está sonhando em descansar, e bate o telefone, e uma pessoa do seu pequeno grupo liga para você dizendo assim, socorro, você pode me ajudar? É aí que você está servindo ao Senhor e negando a si mesmo. Quando você sai da sua zona de conforto, estende a mão e vai lá atender a pessoa. Zacarias e Isabel estavam servindo a Deus, apesar de todas as coisas. Quando o anjo apareceu para ele, ele teve medo, queridos. Eu tenho certeza que se um anjo aparecer para você, você vai tremer de medo. E o momento era interessante. Zacarias era sacerdote. E havia mais sacerdotes do que serviços sagrados a serem realizados. Por isso o texto, se você ler, vai perceber que eles tiravam uma sorte para ver quem era a pessoa que ia servir, no caso de Zacarias, o incenso. E sabe o que é mais incrível? Aquele sacerdote iria fazer isso uma única vez na vida. Não era todo domingo, não era toda semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Era uma vez na vida. Ele teria o privilégio de adentrar o lugar santo dos santos e servir o incenso na mesa do Senhor. E Zacarias foi escolhido. E Zacarias está lá, servindo, orando pela nação de Israel, orando pela sua vida, orando por um filho. Quando o anjo vem, e o texto diz que ele está à direita, e diz assim, Zacarias, não tenha medo. Eu imagino que ele começou a tremer. Porque a sua oração foi ouvida. Sua esposa vai ter um filho. E ele começa a descrever, queridos, que esse filho que viria, o impacto que ele ia causar na sua comunidade. Versículo 14, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Ele vai trazer alegria. Ele não vai ser como alguns crentes que ganham a bênção e fica bicudo. Conhece alguns? Eu conheço. Tem gente que está sendo abençoado e fala assim, eu queria de outra cor, não podia. Mas o filho iria trazer alegria para a família e para outros. Versículo 15, ele será grande aos olhos do Senhor. Tem gente querendo ser grande aos olhos das pessoas e não aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, mas será cheio do Espírito Santo. Versículo 16, ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel. É incrível, queridos, que quando a gente começa a perceber isso, e eu tenho aprendido que todo pai que se relaciona com Deus vai ser um pai que vai se relacionar muito bem com seus filhos. Todo pai que se relaciona de maneira saudável e agradável com Deus, ele vai saber se relacionar de maneira saudável e agradável com seus filhos. Zacarias, ele teve dúvida no seu coração, apesar de toda aquele momento. E se você olhar no texto, queridos, o povo estava orando e o povo estava preocupado. Por que Zacarias não sai dali? E a gente vai aprendendo que quem tem experiência de intimidade com Deus,
ninguém tem pressa de sair da presença do Todo-Poderoso. Não importa o que tem lá fora, o importa é com quem eu estou, com Deus vivo e poderoso. Zacarias, apesar de ouvir o anjo, ouvir a resposta dizendo, sim, você vai ter um filho. Ele diz, como é que isso é possível? Eu estou velho. Eu fico imaginando que minha esposa diz assim, quando a gente é novo, tem duas coisas que é perigosa, beijar e coçar. Você já viu o jovem? Para ter filho, quando o jovem é fácil. Né? Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Mas quando é jovem é fácil, gente. A luta é para não ficar perto. Não é verdade? Agora, Zacarias estava dizendo assim, mas eu sou velho. A coisa já não funciona como eu queria. É aí que o milagre de Deus vai acontecer. Mas aí, Zacarias dizendo, e como é que eu vou ter certeza disso? Qual é a garantia que eu vou ter? Qual é a prova disso? Incredulidade, queridos. Tem um preço. Sabe qual foi o preço de Zacarias? Ele ficou mudo. O anjo disse, olha, como você não crê, você vai ficar mudo. Imagina Zacarias saindo daquele momento, o povo orando. Nada. Imagina Zacarias, porque quando ele teve que esperar terminar o seu turno para voltar para casa, imagina Zacarias diante da esposa, tentando falar alguma coisa. E nada, mudo. Não eram 9 minutos, 9 semanas, pelo menos 9 meses. Foram mais, porque da experiência que ele teve até ser liberado do seu turno, levou um tempo. Até aí, não foi de avião, não foi de carro, não foi de ônibus. Ele demorou. Chegou em casa, tinha que orar e praticar, você entende muito bem. Né? E o milagre aconteceu. Em 9 meses. O texto vai dizendo que Isabel, queridos, ainda ficou 5 meses grávida em casa, não saindo, com medo. O medo, a incredulidade vai contaminando pessoas. Tem gente que fala assim, cruz credo, eu não creio não. Aí eu também, estou fora. Mas a gente vai aprendendo com Zacarias, queridos, que quando Deus deseja realizar a sua vontade, o seu querer, Ele realiza. Quando Deus diz não, como é que você reage? Quando Deus diz espera, como é que você vai reagir a partir de hoje? E quando Deus disser sim, como é que você vai agir? Eu fico imaginando quando Deus disse sim para Jesus vir à terra. Fico imaginando Jesus crescendo, como eu e você, com tantas lutas. E Jesus foi crescendo, passando por muitas experiências. E Jesus teve um momento crucial na sua vida, que foi a última ceia. Jesus sabia que depois da ceia viria a crucificação. Seria um momento de escárnio, de sofrimento. Mas Jesus sabia também que depois da ceia e depois da crucificação, a vitória seria em todo lugar, para toda a eternidade. Quando a gente olha Lucas 11, versículos 23 a 28, era a igreja reunida como nós aqui. E o líder daquela comunidade dizia, olha, naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, e Ele começou a repartir, dizendo, este memorial é para que eu e você não esqueçamos que o amor de Deus é incondicional. Que o amor de Deus não se limita ao tempo, ao espaço, à circunstância. Que o amor de Deus vai alcançar todos os nossos corações. Nós estamos caminhando para a ceia do Senhor. E eu quero convidar você, crente em Jesus, firme na sua igreja, firme em Cristo, que já foi batizado nas águas, dizendo, olha, eu morri para o mundo, e eu estou vivendo é para Jesus.
eu quero convidar você a participar da ceia. Se você deseja isso, vou pedir para você ficar em pé, aonde você estiver. Porque os elementos vão ser distribuídos em alguns instantes. Você vai pegar o cálice, você vai pegar o pão, e aí você vai se assentar. E eu fico a pensar, queridos, quando naquela comunidade, quando nem todos puderam ficar em pé para participar da ceia, como hoje à noite também, de igual forma. A grande pergunta, que está lá no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e daí então participe do pão e beba do cálice. A pergunta que eu quero deixar no seu coração nessa tarde é: o que está te impedindo de abraçar a cruz de Cristo, de caminhar com o Salvador? O que está te impedindo de voltar para a comunhão do Deus vivo e poderoso? O Deus que diz não para o nosso bem, diz espere para manifestar a sua glória e manifestar a sua graça sobre nós. Mas vai haver um momento que Ele vai dizer sim, os céus estão abertos para as bênçãos celestiais vir sobre a tua vida. Então os amados vão estar distribuindo, pode distribuir o cálice, o pão. À medida que você pegar, você vai se assentando e nós continuaremos em oração e adorando ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada
Alguém porventura ficou sem receber o cálice ou o pão? Levante uma das mãos e iremos chegar até você. Amém. É incrível que o amor de Deus se revela para nós. E a revelação é descortinar, é mostrar algo que eu não conseguia enxergar. Estava à minha frente e eu não conseguia ver. É assim que o Senhor faz. Vai se revelando, vai se manifestando para comigo e para contigo. Que nessa tarde Deus se revele mostrando seu amor, sua graça, sua bondade, seu infinito amor. A capacidade que Deus tem de perdoar é incomparavelmente infinita. Ele nos perdoa. Não importa quantas vezes caímos, Ele nos perdoa quando a gente se aproxima de todo o coração. Porque Deus vê o coração. Deus sabe da nossa motivação. Deus sabe da tristeza do nosso arrependimento. E Deus conhece também quando nós temos a capacidade de ser irônico e dizer: Senhor, Tu sabes, a carne é fraca. Mas você precisa continuar dizendo: mas o Espírito transforma, vivifica. O Espírito dá vitória. E assim, pois, quando comermos o pão, lembre-se, não foi um corpo qualquer de um ser humano, foi o próprio Filho, Deus vivo e poderoso. Assim comamos o pão, anunciando a morte e a vitória de Cristo. Naquela mesma noite, naquele mesmo momento, mesmo Judas o traindo, ele disse: eu dou a minha vida espontaneamente, para que o mundo possa saber que o meu sangue nos purifica, nos faz salvo como a neve. O sangue de Jesus tem poder para nos dar a vitória sobre nossas fraquezas. O sangue de Jesus tem poder para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enfrentar as lutas, as decepções. O sangue do Cordeiro de Deus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Assim tomemos o cálice, anunciando a morte e a vitória de Cristo. Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado. Porque é o Teu Espírito que nos revela nesta tarde que Teu amor é incomparavelmente maravilhoso. O Teu amor é incrível. O Teu amor é capaz de nos amar mesmo quando nós ainda estamos sujos nas nossas mentiras, sujos com o nosso egoísmo e cobiça, sujo com a nossa vontade de querer tudo para nós. O Teu amor é incrível. O Teu amor muda o curso da maneira da gente enxergar as coisas. Teu Espírito vai transformando aquilo que tinha valor, passa a não ter valor nenhum, porque Teu Espírito nos mostra que não há nada mais precioso e valioso do que o Senhor, Deus de toda a glória. O Teu Espírito vai se revelando para nós e mostrando que Tu tens palavra fresquinha todo dia, toda hora para nós. Basta nos abrir a Tua palavra e nos derramar diante do Senhor. Teu Espírito vai nos mostrando que o Senhor tem poder para dizer não, para nos proteger, não para punir, para evitar que a gente sofra das escolhas erradas que muitas vezes fazemos. O Teu Espírito tem poder para dizer: espera, para que manifeste a Sua glória, a glória do Rei dos Reis, e manifeste a graça do Senhor sobre nossas vidas. Mas também o Senhor diz: sim, hoje é o dia. O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu o desejo do teu coração e da tua alma. E Deus vai conceder a vitória aonde você precisa. Senhor Deus, obrigado, porque podemos ouvir o sim do Senhor. O Senhor está dizendo: sim, eu quero você perto de mim. Sim, eu quero caminhar contigo. Sim, eu quero transformar a tua vida. Sim, eu quero transformar o teu choro em alegria. Sim, eu quero transformar a sua caminhada sobre a areia que se afoga e te colocar sobre a rocha inabalável que é Jesus.
Ó Espírito Santo de Deus, continua a ministrar sobre nós nessa tarde e nessa semana. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, antes de terminarmos esse culto, o Espírito te convida. O que está te impedindo de você caminhar com Jesus hoje? Continue em oração. Continue em oração, clamando ao Deus vivo e poderoso. Mas eu quero te fazer um convite simples e transformador. Você gostaria de entregar a sua vida a esse Deus transformador? Começar uma caminhada incrivelmente maravilhosa na sua vida? Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, se você precisa desesperadamente de um encontro com o Senhor Jesus, Ele está dizendo sim, é hoje à noite, hoje é o dia. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero aprender a andar com o Senhor Jesus. Se você quer isso, levante a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui, nessa noite, nessa tarde, que quer fazer isso? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso andar contigo. Amém. Igreja, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E eu vou pedir para que você possa pegar o cálice que está na sua mão, vai passando para a pessoa da ponta, e nós vamos cantar em alguns instantes, e aí vamos recolher o cálice. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o Senhor vai incomodando, vai trabalhando no nosso coração. E Deus, não deixa a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro nesta noite sem ter uma conversa séria contigo. Não deixa a gente dormir sem alinhar a nossa vida com o Senhor. Não deixa a gente descansar enquanto a gente não ajustar o nosso diálogo com Deus vivo e poderoso. O Deus que tem resposta para tudo, o tempo todo, em todo lugar. Espírito Santo de Deus, se revela para nós, como o Senhor foi com Zacarias e Isabel, ser conosco também, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nosso Deus. O teu amor reluz me acende.
Tu és bom. E na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom. Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom. Tu és bom. E na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom. Tu és bom. Diga! Em alta voz direi, a todos vou contar Tua bondade, eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim. Amados, vamos orar. Repita comigo. Querido Deus, Tu és bom em todo tempo, em todo lugar. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Senhor ter revelado que o Senhor tem prazer quando nos diz: não, espere e sim. Querido Deus, nos leva para casa, nos dá uma semana de vitória para a glória do Teu nome e derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai na bênção, vai na graça, em nome de Jesus.